Confira os destaques do Jornal Banqueta de hoje. Aumento maior do que a inflação sobre alguns produtos pede equilíbrio para não estourar o orçamento. Polícia Militar aponta redução de crimes nesse carnaval. Fiéis celebram o início da quaresma. Aumento da tarifa dos ônibus municipais surpreende novalimenses. Veja agora, no Jornal Banqueta. Um dia depois do carnaval, muitos novalimenses foram surpreendidos pelo aumento da passagem do transporte público municipal, que tem o serviço prestado pela empresa Via Ouro. A medida não agradou as pessoas que dependem de ônibus para se deslocar. O ano mal começou e o novalimense já vai ter que lidar com uma surpresa nada agradável, o aumento da passagem da Via Ouro, que já acarreta mudanças no bolso dos moradores da cidade. A Via Ouro é uma empresa que possui a concessão para explorar o transporte público dentro da cidade de Nova Lima. Ela envia mensalmente para a Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes Públicos uma planilha de composição tarifária em que estão contidos todos os custos operacionais do serviço. Baseado neste orçamento, a Secretaria de Segurança sugere a alteração anual dos valores das passagens. O órgão sugeriu um reajuste de 9,26%, mas o prefeito Cassinho Magnani autorizou o reajuste de, em média, 7,5%, que teve início a partir da meia-noite de hoje. Com a mudança, os preços das tarifas de ônibus ficam assim: R$ 1,40 aumentou para R$ 1,50, R$ 3,00 aumentou para R$ 3,20, R$ 3,55 aumentou para R$ 3,80, R$ 4,05 aumentou para R$ 4,30. No caso, para mim, me prejudica muito, porque no caso eu pego duas lotações, como daqui, eu sou do bairro Boa Vista, pego até o centro e depois até o meu lugar de destino de trabalho, e isso para mim me prejudica. Eu acho um absurdo, porque a gente aqui mora perto, né? Mas precisa de usar o coletivo todo o tempo e é um absurdo. R$ 3,20, hoje eu até assustei quando eu vim pagar, não sabia que tinha aumentado. 3 meses estão aumentando a passagem, isso aí afeta a população novalimense, afeta todo mundo. Em janeiro foi o Saritur, né, que é a linha Belo Horizonte, e agora Via Ouro. Então, realmente vai só aumentando o nosso orçamento. Os números da criminalidade no período do Carnaval 2015 caíram em relação ao ano passado em Nova Lima. Segundo dados da Polícia Militar, a diminuição geral de crimes chegou a quase 5%. De acordo com o tenente-coronel Adriano, durante o Carnaval, o efetivo da Polícia Militar contou com cerca de 300 policiais por dia, num período entre a sexta-feira e a quarta-feira de cinzas. E todo o trabalho da Polícia Militar e parceiros resultou na diminuição da criminalidade. No período de carnaval desse ano, nós registramos aproximadamente 90 ocorrências. Em relação ao mesmo período do ano passado, nós tivemos uma redução de aproximadamente 5% em relação ao número de crimes ocorridos em Nova Lima, Rio Acima e Raposos. De um modo geral, agressões, brigas, uso de droga, ameaça. Agora, em relação aos crimes violentos, que são os que a Polícia Militar prioriza no atendimento e na prevenção, nós tivemos uma redução com mais de 50%. Toda vez que a gente falar de redução criminal, para a polícia é extremamente positivo. O nosso objetivo é prevenção, né? O objetivo é que o crime não aconteça, e aí a gente comparando o período anterior e vendo que houve decréscimo em relação à criminalidade em geral e decréscimo em relação à criminalidade violenta, é um saldo extremamente positivo para a Polícia Militar. Eu acho que a gente pode incluir diversos fatores e atores que ajudaram nessa diminuição do crime, de um modo geral. Um aumento de efetivo da Polícia Militar, que no final do ano recebeu 50 novos policiais, o plantão da Polícia Civil, o apoio da Prefeitura, o apoio da Guarda Municipal. Tudo isso contribuiu decisivamente para essa redução criminal no período de carnaval desse ano. O Ministério da Educação divulgou nesta quinta-feira a lista dos estudantes pré-selecionados para a segunda chamada do ProUni, Programa Universidade para Todos. A lista está no site
prouniportal.mec.gov.br e nas instituições de ensino participantes do programa. Os candidatos têm até a próxima terça-feira para comprovar junto às instituições as informações prestadas no momento da inscrição. Quem não foi pré-selecionado na segunda chamada ainda poderá manifestar interesse em participar da lista de espera nos dias 2 e 3 de março na página do ProUni. E no próximo bloco, aumento de produtos de uso de primeira necessidade pesa no bolso do brasileiro. O Brasil de Todas as Telas é o maior programa de financiamento ao audiovisual da história do país. Oferece uma linha inédita de investimento para a produção de conteúdos destinados às TVs públicas, no valor de 12 milhões de reais por região, totalizando 60 milhões. Serão produzidas 260 horas de programação em séries de ficção, documentário e animação para os públicos infantil, jovem e adulto. Se você é produtor independente, inscreva-se até 26 de fevereiro. Saiba mais no site do FSA, Ancine e Governo Federal. Já pensou em apoiar um grande projeto? Agora as empresas em Nova Lima têm a oportunidade de aliar a sua marca a um canal de TV com conteúdo diversificado para atender às expectativas do público nova-limense. A TV Banqueta traz essa proposta pautada na imparcialidade com responsabilidade social. Apoie essa ideia. Ligue 31 3694 2926 e saiba como participar. TV Banqueta, o canal do povo. O aumento do preço de produtos específicos como energia, o combustível, habitação, entre outros de primeira necessidade, pesaram no bolso do brasileiro. Uma situação que pede equilíbrio para conseguir organizar os gastos sem estourar o orçamento. De acordo com dados do IPCA, a inflação de 2014 no Brasil fechou em 6,41%. Um número que poderia ser comemorado quando comparado ao reajuste do salário mínimo, que foi de 8,84%, ou seja, acima da inflação. No entanto, o aumento significativo de alguns produtos tem feito o brasileiro perder o poder de compra. Na verdade, quando a gente analisa só o número bruto, a inflação média subiu menos do que aumentou o salário mínimo, o que teoricamente seria uma notícia boa para o brasileiro. Porém, a inflação é uma média de preço e dentro desse perfil de consumo, a gente tem grandes aumentos em alguns produtos, em alguns setores que pode impactar muito a vida do brasileiro. O aumento de 17% para a energia elétrica, que ainda tem previsão de outro reajuste de mais de 27% para 2015, além do aumento acima de 10% no preço dos eletrodomésticos, da carne e o duplo reajuste esperado para o combustível este ano, o alto custo da habitação, entre outros produtos de primeira necessidade, impactaram o bolso do brasileiro. A carne é um caso bem específico. Ela subiu 22% ao longo de 2014, mas nem tanto pelo efeito aqui local, muito mais pelo cenário internacional. A guerra civil e política que ocorre entre Rússia e Ucrânia gera embargo econômico e a Rússia não consegue comprar carne dos Estados Unidos e da Europa. E ele veio comprar carne na mão dos brasileiros. Então, essa diminuição da oferta de carne nos supermercados brasileiros, porque os produtores exportaram para a Rússia, gerou esse aumento tão substancial, tão acima da inflação assim. Então, é algo que aconteceu lá na Rússia, um fator econômico lá na Rússia que impacta diretamente na mesa do brasileiro diariamente. Outro gasto que influencia no bolso é o da cesta básica, composta por 13 gêneros alimentícios como o arroz, o feijão, o óleo e o açúcar. A cesta básica sofreu um aumento de 1,22% em Belo Horizonte. Uma notícia aparentemente boa, mas que na prática, dessa vez, não influenciou tanto. A cesta básica aumentou pouco em Belo Horizonte, que é uma notícia boa. Porém, no cenário nacional, esse aumento foi próximo à inflação. Então, é o seguinte, a notícia boa desse aumento pequeno em Belo Horizonte não vai ser tão sentido
devido aos outros grandes aumentos. E Nova Lima tem uma peculiaridade onde a renda do novalimense é uma das melhores do Brasil, na média. Ou seja, há pouco consumo de cesta básica comparado com outras cidades do Brasil. Então, esse impacto da cesta básica ele é pouco sentido aqui em Nova Lima, por exemplo. Mas, em contrapartida, alguns produtos têm subido muito acima, como a energia elétrica subiu 17%. Então, quando a gente calcula os nossos gastos mês a mês e o que isso significa na nossa cesta de consumo, a gente consegue avaliar uma discrepância muito grande dos nossos gastos mensais. O principal conselho é colocar tudo no papel. A gente tem a mania de não programar financeiramente a nossa vida. Então, faça a programação de 2015. Você já tem uma expectativa de salário que ela é até dezembro. Com 13º, com tudo, você já tem uma previsão muito próxima da realidade de quanto você vai ganhar. Então, tente entender qual que é o seu consumo hoje, quanto você paga de aluguel, qual que é a sua média com telefone, com energia elétrica, com água. Jogue isso num papel, numa planilha, numa tabela, e tente entender o seu consumo. Quanto que você está gastando por mês com lazer, quanto você está gastando por mês com alimentação, com prestações que você adquiriu no passado e que você pretende adquirir mais na frente, e veja se a conta fecha. Se você estiver ficando no negativo, reveja o seu consumo. A revisão desse consumo é dos principais itens que você tem que fazer nesse começo de 2015. Com tanta mudança de preço, reveja. Você consegue continuar consumindo a sua cesta de consumo ou alguns produtos vão ter que ser substituídos ou deixados de consumir? Então, quando você começa a mudar o seu consumo e adaptar para a nova realidade, você consegue, com sucesso, fazer com que você continue fechando a conta mês a mês e não passar por dificuldade financeira ao longo do ano. Nesta quarta-feira, teve início o período da Quaresma. Para os cristãos, os próximos 40 dias que seguem são reservados para reflexão e preparação para a Páscoa. A Quaresma representa fé, em forma de orações, jejum e reflexão. O período iniciou nesta quarta-feira de cinzas. Na Igreja Santa Efigênia, teve início com a missa de cinzas, celebrada por Padre Márcio. Neste dia, os fiéis recebem as cinzas na testa, sendo um símbolo para a reflexão sobre o dever da conversão e da mudança de vida. São 40 dias de preparação e atendendo a um convite à conversão. A conversão do sujeito. O sujeito volta o seu olhar para Deus e para o outro. E tem 3 práticas religiosas, desde o século II, por exemplo, nós temos a prática do jejum, a prática da esmola e a prática da oração. O jejum, ele, na verdade, tem um grande significado, é um olhar para o outro, ver as próprias necessidades, mas as necessidades do outro, é compartilhar a vida com o outro. Aí o significado do jejum. Também a esmola está ligado também à questão do jejum. Eu dou para o outro não somente aquilo que sobra, mas aquilo que pode até mesmo faltar para mim. Então, esta é a verdadeira caridade. Eu até gosto mais da palavra caridade do que esmola. E a oração é este encontro com Deus, perceber a presença de Deus através dos sinais dos tempos, através dos acontecimentos, e encontrar este Deus também no rosto do irmão. Então, este convite básico, né, para a Quaresma, que na verdade é um tempo de preparação para a Páscoa. Um convite à conversão, a buscar a graça de Deus e superar todo tipo de limitação, todo pecado, enfim, tudo aquilo que emperra a nossa caminhada de fé. Padre Márcio explica o significado dos 40 dias. O número 40 ele é simbólico. Ele lembra os 40 anos de caminhada do povo, né, pelo deserto rumo à terra prometida. O número 40 também lembra Jesus jejuando 40 dias no deserto. Então, o número, na verdade, ele é simbólico. E é mesmo a preparação, é um processo de conversão, porque a pessoa não se converte de uma hora para outra. É preciso um processo, refletir, parar e pensar, alimentar a autocrítica, enfim, favorecer um relacionamento interpessoal, tendo Jesus como referência para nós. Algumas das penitências mais comuns são os jejuns, prática da caridade, orações, vigílias, deixar de comer algo ou de fazer algo que goste muito.
Durante os 40 dias eu deixo de comer a carne vermelha, só como a carne branca. Eu optei por 2, esmola e caridade. Eu não como carne durante 40 dias, não tomo cerveja. Eu estou procurando ajudar as pessoas que eu conheço, eu moro aqui perto, eu sei que tem alguém doente, eu visito. Toda sexta-feira tem missa das 5 horas da manhã. Então eu faço sacrifício, eu com minhas colegas e vim, sabe? A guria mesmo, eu estou descendo do banco, encontrei com o moço catando latinha. E eu tinha muito em casa, levei ele agora para poder pegar. Eu deixo assim de comer alguma coisa que eu gosto mais, por exemplo, doce. Eu penso que a caridade é isso, a gente se doar para a pessoa e dar alguma coisa a mais, né? Isso vem do ensinamento, da própria religião e dos nossos ancestrais, né? A gente continua fazendo esse sacrifício. Então, se a gente puder viver a quaresma todos os dias, esse momento de purificação, esse momento de penitência, seria muito importante para todo mundo. No final da tarde de hoje, Aide Valadares, de 67 anos, morreu após presenciar uma briga entre vizinhos. O fato aconteceu em frente à sua residência, a rua Benedito Valadares, no centro de Nova Lima. De acordo com a Guarda Municipal que acionou o SAMU, o atendimento médico demorou cerca de 30 minutos. A demora do atendimento causou indignação das pessoas que presenciaram o ocorrido, pelo fato da unidade do SAMU estar localizada em frente ao local onde a senhora passou mal. O SAMU alegou que era necessário uma autorização da unidade de Belo Horizonte para prestar o atendimento. De acordo com testemunhas, a senhora chegou sem vida no Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Outras informações sobre o caso na edição de amanhã do Jornal Banqueta. O Jornal Banqueta de hoje termina aqui. Você pode rever esta edição pela internet, no site tvbanqueta.com.br. Fique agora com Espaço Câmara e logo após no Cine Banqueta assista ao filme Perseguição Mortal. Te espero amanhã.